à organização o convite que me fez. Para mim é um prazer falar para esta audiência, ver este anfiteatro cheio de jovens, portanto, interessados nesta temática e nestas conferências, que são bastante reconhecidas a nível internacional. Portanto, gostava de felicitar a excelente organização do TEDx. Eu hoje vou falar então de nanotecnologia e um pouco sobre as oportunidades que há, no fundo, para vocês seguirem uma carreira, quer de investigação, quer de trabalho, uma vez que com a nanotecnologia serão criadas muitas novas oportunidades de emprego, novos produtos, novos serviços. Portanto, eu sou do Universidade de Minho, sou investigador na área também dos nanomateriais e nanotecnologia. Já vi aqui algumas imagens. Portanto, escala de dimensões da nanotecnologia. Então, quando falamos de nanotecnologia, estamos a falar da ordem dos nanómetros, ou seja, um nanómetro são 10 elevado a menos 9 metros. Ou seja, vemos aqui, o Prémio Nobel da IBM conseguiram escrever a primeira nanopalavra, porque cada pontinho destes é um átomo. Temos aqui a palavra IBM. Portanto, se virmos aqui na escala dos carbonos, dos nanocarbonos, os nanotubos de carbono, que estão na área dos nanómetros. Quando é que a nanotecnologia surgiu em termos teóricos? Pelo menos uma vez que não existiam equipamentos capazes de manipular os átomos de modo a construir novos componentes. Portanto, foi feito numa palestra muito famosa em 1959, que disse que pela física era possível prever a possibilidade de manipulação átomo-átomo, ou seja, criar as micromachines, não é? Nanorobôs. Isto tudo em termos teóricos. Então, só muitos anos mais tarde é que foi possível utilizar o desenvolvimento de novas tecnologias, novos equipamentos que temos hoje em dia para fazer a montagem, então, a partir de átomos, de moléculas, de nanopartículas e produzir novos produtos. Ou seja, podemos ter a nanotecnologia para a produção de novos materiais através de uma versão, de uma abordagem de topo para a base, portanto, top-down, ou bottom-up. Portanto, bottom-up tipo construção com legos, não é? E fazer uma casa. Ou então a partir de um bloco e esculpindo e produzir esse componente. Vemos aqui alguns acontecimentos que marcam a história, o aparecimento de facto da nanotecnologia a nível experimental, portanto capaz de produzir produtos. Reparem que só com o desenvolvimento nos anos 80 de equipamentos com resoluções capazes de visualizar as superfícies a nível microscópico, nanométrico e atómico, portanto, em que o STM deu origem ao Prémio Nobel, não é? Que é em 81, e depois o IFM em 85, reparem no Estado do Minho, logo em 89, portanto, 4 anos depois de se ter inventado o primeiro IFM, a Universidade do Minho comprou logo o IFM mais avançado a nível mundial, e, portanto, tive logo a felicidade de começar a utilizar aquele equipamento para visualizar as nossas superfícies. E reparem que só em 85 é que foram descobertos os chamados fluorenos, portanto, que é o batribal que até existe para brinquedo, não é? Que corresponde a uma estrutura de carbonos, portanto, C60. E depois, só em 93, é que os nanotubos de carbono que são tão falados é que foram descobertos, como era o caso, eles já existem, eram um produto indesejável que apareciam quando se produzia revestimentos sintéticos de diamante, e portanto aquele resíduo eram nanotubos de carbono, que eles são muito mais interessantes do que os revestimentos sintéticos de diamante. Então, só com o aparecimento do STM e do microscópio eletrónico de transmissão de alta resolução é que alguém conseguiu visualizar esses nanotubos de carbono. E só em 97 é que aparece a primeira empresa que podemos considerar de nanotecnologia, que era a Zibex nos Estados Unidos. Portanto, as escalas de dimensões 0, 1, 2 e 3 dimensionais. Portanto, se tivermos um nanotubo de carbono, é uma dimensão, uma nanopartícula, um quantum dot, um ponto quântico é 0 dimensões. Se tivermos uma placa, uma nanoplaca, um nanodisco, é 2 dimensões. Se tivermos um cluster, é tridimensional. Portanto, aqui há alguns exemplos de como podemos ter a organização de materiais nanoestruturados, nós podemos ter as nanopartículas, os nanogrãos, com dispersão de outras fases
amorfas ou nanocristalinas, de modo a termos novos materiais que vão apresentar novas propriedades. Aqui há alguns exemplos do interesse de produzir estes materiais à nanoescala. Se olharem para aqui, então temos aqui cristais de paládio, em que vemos aqui dos átomos. Então, são cristais muito pequenos, daí se chamamos nanocristais, não tem nada a ver com os micro e com os macrocristais. Porquê? Porque quando nós diminuímos o tamanho do grão do material, abaixo de 100, e sobretudo abaixo de 10 nanómetros, nós vamos ter uma grande percentagem de átomos que estão na fronteira do grão. Enquanto que num grão muito grande, praticamente os átomos estão todos no centro, no cerne do cristal. Num nanocristal, a maior parte, 80%, 60% e às vezes até 90%, estão na fronteira do grão. Isso vai evitar que haja novas propriedades físicas, novas propriedades eletrónicas, magnéticas, etc. E com isso conseguimos, por exemplo, produzir um cerâmico, tipo óxido de alumínio. Toda a gente sabe que o óxido de alumínio é branco, é opaco, e consegue fazer um óxido de alumínio que é transparente e parece um vidro. Não é? Temos aqui alguns exemplos. Mais exemplos: o ouro, que funde a 1000 e tal graus. Se tivermos nanopartículas de ouro, conforme diminuímos o tamanho da nanopartícula de ouro, o ponto de fusão também vai diminuir. Aqui há alguns exemplos. E agora algumas aplicações da nanotecnologia. Portanto, nós podemos ter aplicações desde a nanofiltração, fazer nanofugos, para que as bactérias não passem através deste furo, portanto, que as bactérias são muito grandes comparadas com estes nanofugos. Podemos ter nanopartículas de prata integradas em fibras têxteis, para termos têxteis técnicos com propriedades bactericidas. Podemos ter as raquetes de ténis, que agora já existem no mercado, com nanotubos de carbono, portanto, com um reforço, para sistemas de nanomedicina, para determinação de DNA, na eletrónica, na fotónica. Portanto, há imensas aplicações na nanomedicina. Vamos ver algumas aplicações, nanosensores. Mas, agora, sobre o mercado global dos produtos baseados na nanotecnologia, a área da saúde, a medicina, têxtil, química, TIC e agroalimentar, em que nós vemos aqui a percentagem de negócio. Portanto, em termos de bilhões de dólares do mercado, nós vemos aqui, por exemplo, a eletrónica, a nanoeletrónica, não é? que nos está a fazer com que os equipamentos sejam cada vez mais rápidos e mais baixo custo, não é? Os displays, os sensores, supercondensadores, a eletrónica transparente, a eletrónica portátil, não é? Aqueles ecrãs transparentes que apareceram agora nas feiras de OLEDs para computadores. E prevê-se que o mercado nos próximos 10 a 12 anos de produtos e de serviços baseados em nanotecnologia atinja $1 trilhão, porque é um número enorme, não é? Mais aplicações: nós temos os nanoóxidos, que podem ser usados em cremes, em cosméticos, em cimento. Porquê? Porque se as nanopartículas que têm um princípio ativo forem muito pequenas, e penetram mais depressa pelos poros da pele, e portanto precisamos de menos princípio ativo e atuam mais depressa. E claro, terá várias aplicações também, como protetores transparentes para a madeira, para superfícies inteligentes, autolaváveis, que não se sujam, etc. As nanoestruturas baseadas em carbono, não é? Toda a gente conhece o diamante, os filmes sintéticos de diamante, os DLCs, que é revestimentos tipo diamante, que foram introduzidos, por exemplo, na famosa Gillette Mach 3, quando ela apareceu, a lâmina tinha um revestimento de DLC para que cortasse melhor e não oxidasse o metal com a espuma e com a água, não é? E depois, como eu disse, os nanotubos de carbono apareceram, adaptou-se então os sistemas de produção para que, em vez de termos um produto indesejável, fosse adaptado para controlar o crescimento destes nanotubos de carbono. E agora já se consegue crescer nanotubos de carbono até de um modo vertical, veem aqui, nanotubos de parede simples e multiparede, e depois, por exemplo, os DLCs podem ser usados em MEMS, em microengrenagens, em sistemas de segurança de chaves para a ativação, por exemplo, de mísseis nucleares, porque a chave é tão pequena, não é? É micrométrica, que naquele sistema era impossível ao espião que conseguisse aceder àquele míssil
de detectar onde é que estava aquela chave daquela engrenagem para desativar também o uso. Aplicações comerciais, já vimos aqui o exemplo da Raquete. A L'Oréal foi a primeira empresa de cosméticos que apresentou o Revitalift baseado em nanopartículas, portanto, são os nanosomas que têm a vitamina E para aplicar na pele, portanto, foi um sistema original, não é? Inovador. Empresas têxteis, por exemplo, da Nanocare, que apresentou aqui um tratamento nanotecnológico nos têxteis para evitar enrolar e que caia sujidade, portanto a sujidade desaparece, se cair gotas de cafés é só sacudir que não suja. Mais aplicações que já estão bastante desenvolvidas, portanto podem necessário implantes, com revestimentos, com nanomateriais, é possível usar miguel de cesa e de titânio, que tem esta cor dourada, ou como em cerâmicos, como é a nanolamina, nanohidroxiapatite. Na indústria metalomecânica, para fresas, não é? Os insertos baseados em materiais nanograduados, com diferentes materiais conforme a necessidade, para ter boa aderência no cérame, e depois aqui um revestimento mais duro para poder maquinar a peça. O Beetle foi da Volkswagen, foi o primeiro sistema automóvel a substituir os batentes da porta por um revestimento ecológico baseado neste nanomaterial, de titânio alumínio, que antes utilizava-se materiais baseados em cromio hexavalente, que é cancerígeno e está proibido pela Comissão Europeia para ser utilizado nos meios de automóvel, portanto daí a inovação com esta tecnologia PVD. Outras aplicações, portanto, são inúmeras, era impossível listá-las todas, não é? Temos sistemas de lentes, sistemas hidrofóbicos, ultra-hidrofóbicos, que evitam que a água e as gotas de vinho, de café, sujem os têxteis, revestimentos transparentes em plásticos para evitar o risco, portanto aqui foi uma superfície que está revestida e não revestida, e com palha-braço risca aqui e ali não, porque tem um revestimento, no fundo é como se fosse vidro. E a indústria decorativa, não é? de cosméticos, perfumes, têxteis inteligentes. Aqui o nano-LED, o LED, isto é um microscópio eletrónico, é uma emissão LED, daqueles normais que estão habituados, é um nano-LED, não é? Com nanomateriais, para a nanoeletrónica. Aplicações de computadores, hard disks, VLCs, nanomateriais com espessuras bastante finas, de 2 nanómetros, 20 nanómetros, aqui o carbono, as cabeças magnéticas, portanto aqui anti-risco, etc. Portanto, temos aqui N aplicações da nanotecnologia. Outra aplicação que começa a ser muito utilizada desde há pouco tempo, que tem a ver com uma segurança alimentar e com sistemas interativos do utilizador. Portanto, que é desenvolver nanomateriais para etiquetas inteligentes, que podem ser utilizadas não só na indústria alimentar, mas em outras indústrias, capazes de mostrar ao consumidor que, por exemplo, estas maçãs já estão maduras, prontas para serem consumidas naquele dia ou no dia seguinte. Ou então, se querem comprar para amadurecer, está ali vermelho. Claro que também há outros sensores, por exemplo, se há bactérias ou fungos a crescer na carne, nos alimentos, se aquela etiqueta inteligente é colocada logo no produtor e não no vendedor, é uma segurança para nós consumidores, que conseguimos ver se o produto sofreu alguma alteração durante o seu percurso. Por exemplo, se for um produto congelado ou que tem que ser refrigerado, pode ver lá um sensor irreversível que diz que aquilo durante o transporte atingiu 40 graus durante 1 hora ou 15 minutos e possivelmente estragou parte da qualidade do alimento. E, portanto, é possível aplicar então essas nanopartículas, nanosensores embebidos e os nanomateriais nas embalagens. Vocês sabem que as embalagens que estão melhor protegidas são aquelas opacas, não é? Quando se come batata frita, a maior parte da batata frita não se vê. Porquê? Porque se olharem para o interior do saco de batata frita de plástico, veem que tem um revestimento de alumínio. O alumínio reage com o oxigênio do ar que está dentro da saca da batata frita e, em vez do oxigênio oxidar o óleo da batata frita, oxida a superfície interna do alumínio, para evitar que o óleo oxide, portanto, dê aquele sabor característico que toda a gente conhece, que estraga o sabor da batata frita. O consumidor, no futuro, quer ver o que compra. Não é? Quantas vezes vocês veem fotografias muito bonitas
bonitas na embalagem, depois lá dentro não é nada assim. Não é? Então é preciso desenvolver revestimentos multicamada, transparentes e que tenham a mesma função protetora e, se possível, sensorial. Reparem, a cerveja tem que ser embalada em garrafas de vidro ou em latas, de aço inox ou de alumínio. Esta empresa utilizou polímero, que é o PET, mas teve que, no seu interior, revestir por plasma com uma superfície de cerca de 50 nanómetros de óxido de silício, que no fundo é para imitar o vidro, assim a cerveja está em contacto com o vidro. Vemos aqui o plasma da garrafa, portanto, no interior, e portanto é possível ter então estas embalagens de sistema mecânico. Mais sistemas sensoriais, para sabermos que este copo tem um café quente ou água quente, ou então esta cerveja está na temperatura ideal para ser consumida, não é? Vem aqui o termómetro, se o termómetro está azul, está na temperatura ideal. Se ela está um bocadinho mais quente, a 2 ou 3 graus, desaparece o termómetro. E aplicações em têxteis termocromáticos, não é? Que quando aquece ou colocam lá a vossa mão quente, aparece uma imagem ou que pode ser utilizada até para fins publicitários. Outras aplicações de têxteis, não é? Antissujidade, reparem, que nós desenvolvemos projetos no Estado do Minho em que fazemos tratamentos especiais aos têxteis para que fiquem super hidrofóbicos, sejam autolimpantes. Isto também é aplicado já nas barreiras acústicas das autoestradas, em Inglaterra, em que se aplica um tratamento à base de um sistema de óxido de titânio que é autolimpante por ação dos ultravioletos e, portanto, está sempre limpinho. Se não tivesse este revestimento, se não fosse lavado, ao fim de um mês estava preto, não é? Com a acumulação de poeiras e materiais orgânicos e outras sujidades dos canos de escape. Aplicações mais inteligentes para sistemas sensoriais, nós já conhecemos. Os retrovisores inteligentes são baseados em multicamadas, que nós também desenvolvemos na Universidade do Minho. Reparem que são sistemas eletrocromáticos, quando aplicamos um pequeno potencial elétrico, tipo 1,5 V, injetamos carga e o revestimento fica escuro. Não é? Isto pode ser usado para refletores, para evitar o encandeamento, em tetos de abrigo, por exemplo, isto ainda é muito caro, daí que só no Ferrari é que existe um teto de abrigo idêntico ao espelho retrovisor dos nossos carros, e sistemas aqui já protótipos de um banco de Dresden em que tem pequenos vidros, porque não se consegue fazer grandes áreas, que também mudam de cor com a aplicação de corrente elétrica ou para capacetes. Agora, para terminar, uns segundos, e o que é que os robôs e os nanorobôs têm a ver com a nanotecnologia? Reparem, a evolução dos robôs, e significa que aquelas nanomachines previstas na célebre palestra do Feynman em 59 são possíveis agora de construir, porque nós conseguimos manipular os átomos, conseguimos fazer robôs não humanoides, mas robôs que vão servir para outras aplicações, como por exemplo, aqui era ficção científica, toda a gente se lembra destes filmes, não é? Fazerem naves espaciais que entram nas artérias para matar os micróbios, ou então aqueles de comer as crianças, não é? E depois andarem lá dentro do corpo humano, etc. E reparem aqui colegas vossos que construíram um robô, mas para o campeonato mundial de robôs a jogar futebol. Não é? Há aqueles robôs grandes, e aqui temos um robô, a bola é um disco e aqui as balizas, não é? No campeonato de 2009. Aplicações que interessam, isto são lúdicas, de jogos, mas que interessam. O que era ficção científica no futuro se calhar não vai ser. Não é? Temos então os robôs que podem ir matar bactérias e destruir, por exemplo, o colesterol, sempre em sistemas do corpo humano e, portanto, aumentar o tempo de vida. Aqui também temos supercomputadores para simular a inteligência de um gato, não é? E é possível, com a nanotecnologia, com a nanoeletrónica, no futuro, fazer, se calhar, um computador deste tamanho, mas num chip para termos um smartphone, um portátil, com a mesma capacidade de processamento destes supercomputadores, não é? Baseados então nos nanochips. E, claro, depois outros sistemas que também jogam um bocadinho com princípios de ética, de sistemas biónicos, que é possível associar, já há experiências nesse sentido, associar crescimento de neurónios em chips e, portanto, termos sistemas inteligentes capazes de se auto-organizar e ter alguma inteligência própria, não é? Como acontece com este autor
autor americano Ray Kurzweil, que diz que em 2029 a evolução da computação vai fazer com que se atinja o limiar da inteligência artificial identificada do homem. Não é? Então, isto é um bocado polémico, mas podem depois procurar na net e ler sobre isto. E concluindo, então, toda a gente gosta destes dois filmes, eu adoro, o Robocop e o Matrix, e será que a nanotecnologia no futuro vai nos ser possível termos tantos sensores, tantos componentes aplicados nos feixes, nas retinas, para pôr cegos a ver ou pôr pessoas a ver com capacidade maior, raio-x, etc. E temos até uma inteligência subhumana. Portanto, é uma questão que se levanta. Agora, algumas conclusões para vocês. A nanotecnologia vai permitir criar novos empregos, há novos desafios, né? É preciso, sendo uma disciplina multidisciplinar, é preciso haver trabalhos em equipa de várias pessoas com várias formações. É necessário sempre formação contínua ao longo da vida. Haverá novas especializações, novos cursos e atenção à mobilidade do espaço europeu. Vocês não devem ficar limitados aqui à região, a Portugal, portanto devemos colaborar, trabalhar a nível do chamado espaço europeu de investigação e informação. Agradeço a vossa atenção.